Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Essa é uma conversa extraordinária. Eu tive que sair de casa para vir aqui ao médico fazer alguns exames de rotina e monitorar um pouco melhor a evolução do meu quadro de Covid-19. Mas vindo para cá, eu vi também uma entrevista coletiva que foi dada hoje no início da tarde, final da manhã, início da tarde, pelo staff do Ministério da Saúde. Gente, e a entrevista ela é desalentadora, é uma ducha de água fria na população brasileira. Eu fico às vezes me perguntando o que é que fez com que o brasileiro escolhesse para a presidência da República gente tão descomprometida com a população, com o coletivo como o Bolsonaro. Ele montou um staff de ministros que desde o início vem causando polêmica, vem causando balbúrdia em Brasília. O Brasil é um dos únicos países que 11 meses depois da pandemia não tem um plano de enfrentamento da pandemia, gente. Isso é absurdo. Nós estamos completamente entregues ao coronavírus, entregues a uma série de mazelas por falta de comprometimento. Só louco não vê isso. Olha só as duas coisas que o staff do Ministério da Saúde disse na coletiva de hoje. Primeiro, eles reconheceram que não tem um plano de imunizações para a Covid-19 para a população brasileira em 2021. Disseram que ainda vão montar esse plano depois de terem sido pressionados, porque o próprio Pazuello disse que estavam trabalhando no plano, mas eles confessaram hoje que não tem esse plano e que só vão finalizar o plano quando tiver a primeira vacina aprovada pela Anvisa. Vê que absurdo. A maior parte dos países do mundo já tem esses planos de imunização. E o Brasil ainda vai finalizar o seu esperando a Anvisa aprovar a primeira vacina. É mais ou menos assim. É mais ou menos como se você está numa guerra há 12 meses, 11 meses, contra um inimigo que já matou 170 mil pessoas do teu exército, e você está dizendo, olha, está vindo aí uma arma para essa guerra, mas a arma não foi aprovada ainda pelo nosso exército, e eu vou esperar a arma ser aprovada pelo nosso exército para montar o plano de defesa. Que absurdo, gente! Isso é um absurdo dos maiores que eu já ouvi na minha vida. Outra coisa importante que foi dita lá, disseram, praticamente descartaram a vacina da Pfizer, dizendo que a rede de frios do Ministério da Saúde não tem refrigeradores que suportem a vacina da Pfizer. Outro absurdo. Fazendo a analogia da guerra, é como se você estivesse numa guerra de novo contra o inimigo está te vencendo, matou 170 mil soldados do teu exército, você não tem o plano de enfrentamento desse inimigo, não tem o plano de proteção dos teus soldados do teu exército, e está dizendo o seguinte, olha, inventaram aí uma arma sofisticada, mas a arma é sofisticada demais, nós não vamos poder usar ela não, nós estamos esperando uma arma menos sofisticada. Que absurdo! Então o Brasil é um país de dimensões continentais, com realidades regionais diferentes. Grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Salvador teriam condições de armazenar essa vacina da Pfizer nas suas redes de frio. E a própria Pfizer disse que produziu um container baseado em gelo seco que consegue conservar as vacinas por 15 dias. E aí eles estão apostando todas as fichas na vacina AstraZeneca Oxford, que inclusive deu um problema e deverá atrasar, que é uma vacina que pode ser conservada a temperatura de 2 a 8 graus. E descartaram, por pedido do presidente, a vacina Coronavac do laboratório chinês Sinovac, que também consegue ser armazenada de 2 a 8 graus. Mas por questões políticas e ideológicas e embates com o governador de São Paulo, o presidente da República mandou descartar a vacina chinesa. Que absurdo! O Brasil deveria estar, a exemplo de outros países, e aí eu tenho que tirar o chapéu para o Donald Trump, que com toda a loucura dele, o Donald Trump comprou
todos os tipos de vacinas mais promissoras para os Estados Unidos. Então o Brasil tinha que estar fazendo a mesma coisa, tinha que estar negociando com a Pfizer, tinha que estar negociando com a Moderna para que essas vacinas atendessem grandes centros que tivessem condições de armazenar a uma temperatura muito baixa essas vacinas, tinha que estar negociando com o laboratório Sinovac, porque o Butantan tem capacidade tecnológica de produzir a vacina da China com grande gabarito, com grande capacidade, porque eles já fazem isso com a vacina da influenza, e a vacina é basicamente a mesma, a tecnologia é basicamente a mesma. Então nós estamos no Brasil entregues a uma turma de irresponsáveis, a uma turma de ensandecidos que não chamaram as autoridades científicas que entendem do assunto para compor minimamente um plano de defesa. Isso é uma das maiores irresponsabilidades que eu já vi em toda a minha vida. E a história vai ter que responsabilizar, a justiça vai ter que responsabilizar criminalmente o seu Jair Messias Bolsonaro e os seus ministros pelo que estão fazendo durante a pandemia. É um dos maiores absurdos que eu já vi em toda a minha vida. O Brasil é o único caso no mundo de negligência total e absoluta com a pandemia de Covid-19. Desculpa o desabafo, mas eu entendo um pouco tecnicamente do assunto e me dá nojo quando eu vejo esse tipo de comportamento do nosso governo, esse tipo de comportamento que coloca a nossa população em uma situação de extremo risco. Muito nojo mesmo. Forte abraço, deixa eu ir aqui fazer os meus exames.